Olá, eu sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos abordados no Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, no seu volume 1, para a quarta e última semana. Nessa quarta semana, nós estamos estudando o eixo temático Mutações no Mundo Natural. O tópico é a relação sociedade-natureza em questão e a ordem ambiental internacional. Dentre as habilidades que vocês, alunos, irão concretizar com esta aula, está reconhecer na sociedade global instrumentos de políticas ambientais. Conteúdos relacionados: Protocolo de Kyoto. Lembrando que também nesta aula nós temos habilidades e conteúdos interdisciplinares com outras áreas das ciências humanas, onde vocês serão capazes de analisar criticamente processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, em várias escalas, até mesmo propondo soluções para promover então a diversidade e respeito aos direitos humanos. O tema da nossa aula será Protocolo de Kyoto e a dinâmica global mundial. Vamos a alguns conceitos importantes para esta aula. O primeiro deles é sobre o Protocolo de Kyoto, que constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que, na época, apresentavam economia em transição para o capitalismo e considerados, então, responsáveis, historicamente falando, pela mudança atual do clima. Ou seja, constitui, então, uma parte complementar importante aí sobre a preservação ambiental no tocante às mudanças climáticas e com o objetivo de reduzir a emissão de dióxido de carbono dos países desenvolvidos, ou até mesmo por aqueles países que estavam em processo de transição para o capitalismo. Isto ocorreu por volta do ano de 1997, que entrou em vigor no ano 2005, logo após, então, o atendimento às condições que exigiam a ratificação, a confirmação, que no mínimo 55% total dos países membros da Convenção que fossem responsáveis pelo menos também 55% do total das emissões de 1990. Isto é, o protocolo, então, procurou corrigir a quantidade de emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes na atmosfera em 55% pelo menos dos países que faziam parte e com a redução pelo menos de 55% também das emissões lá do ano de 1990. Durante o primeiro período do compromisso, que foi entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e também a comunidade europeia, a União Europeia, comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa para uma média de 5% em relação a 1990. Não foi o esperado, de 55%, mas se comprometeram então a reduzir 5% daqueles gases provocadores do efeito estufa. No segundo período, no segundo compromisso, que se deu de 2013 até 2020, partes se comprometeram a reduzir pelo menos 18%. Já aumentou a porcentagem que era de 5% no período de 2008 a 2012, aumentando para 18% dos níveis de emissões de gases do efeito estufa por 8 anos, de 2013 a 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função, então, da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. Cada país, então, teve a liberdade de traçar uma meta de redução, e a maioria deles optou, então, por reduzir 18%. Isso vai também de acordo com o nível de desenvolvimento econômico e industrial de cada país. O Brasil, ele confirmou esse documento em agosto de 2002, tendo aprovação interna se baseado no decreto legislativo do número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases do efeito estufa, foi só os Estados Unidos que não ratificaram o protocolo, que não confirmou esse protocolo. A
apesar de ter assinado lá no ano de 1997, ele não confirmou, né, e nem assumiu nenhum compromisso aí de redução dos gases provocadores do efeito estufa. No entanto, as responsabilidades e obrigações foram definidas nessa convenção. Vamos conhecer um pouco sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. De forma a auxiliar os países desenvolvidos, aqueles que estavam em transição do socialismo para o capitalismo, conhecidos então como países em via de desenvolvimento, cumpriram suas metas de redução e limitações de emissões. E com isso o Protocolo de Kyoto ele veio contemplar 3 eixos ou mecanismos de flexibilização. Porque devido então ao cumprimento dessa meta de alguns países então que assumiram a redução, comércio das emissões é um desses mecanismos, a implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo, chamado MDL. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse MDL. Por meio desse MDL, um país desenvolvido ou de economia em transição, né, para o capitalismo, conforme já citado anteriormente, pode comprar créditos de carbono, denominados então reduções certificadas de emissões. Isso é resultante então de atividades de projetos desenvolvidos em qualquer área daquele país em desenvolvimento. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde com a atividade de projeto, sendo voluntário e contribui então para o desenvolvimento sustentável nacional. Na prática, funciona mais ou menos o seguinte: aquele país que está cumprindo a sua meta estabelecida na redução dos gases provocadores do efeito estufa, ele pode até mesmo, se passar da meta, vender os créditos de carbono, ou seja, aquela porcentagem que ele conseguiu ultrapassar da meta, ele pode vender para outros países que não conseguiram atingir a meta ou então que estão em grau de poluição alta. E isso o país de origem, aquele país que tem essa meta aí alcançada e tem créditos de carbono, ele pode vender, então, logicamente, passando então pelas bases do governo para que haja um apoio. E isso tem contribuído muito para o desenvolvimento sustentável de alguns países. Esse comércio de emissões, né, conforme foi estabelecido no artigo 17 do Protocolo de Kyoto, permite que os países que têm unidades de emissão de sobras, ou seja, desse crédito de carbonos, e não tenha usado, né, esse crédito, pudesse vender então para outros países que estão ali com dificuldade para atingir as suas metas. Dessa forma, nós temos então uma nova mercadoria que foi criada então para tentar reduzir ou remover certos índices de emissões, como o dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa. As pessoas falam simplesmente do comércio de carbono, porque fica mais fácil de entender o crédito de carbono ou comércio de carbono, porque o carbono então é um gás provocador do efeito estufa e é muito comum na queima de combustíveis ou qualquer outro tipo de combustão. O carbono agora ele é rastreado e comercializado como qualquer outra mercadoria. Isso fica conhecido então como mercado de carbono. E o protocolo de Kyoto na situação atual, como se encontra? Bom, o protocolo de Kyoto obrigou cerca de 35 nações industrializadas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Isso durante o ciclo de 2008 a 2012, mas aí a vigência se encerraria no ano de 2013. Porém, ela foi estendida até o ano de 2020, esse ano. E a decisão durante a COP18, foi a cúpula das Nações Unidas sobre a mudança climática realizada em Doha, no Catar. E apesar desse novo acordo, alguns países abandonaram o protocolo, como Rússia, Japão, Canadá, e as nações que obedecerão suas regras deveriam estar responsáveis por uma nova redução de 15% dos gases provocadores do efeito estufa. Caros alunos do primeiro ano, essa foi a nossa aula explicativa sobre os conteúdos abordados para a 4ª semana e última do seu plano de estudo tutorado. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa ter acesso então aos novos vídeos do volume 2 do plano de estudo tutorado de vocês. Forte abraço do professor Antônio Carlos.